Você sabia que 70% das sociedades acabam por briga entre sócios? Eu sou Irlan Menezes, advogado e empresário, e vim aqui no Segue o Plano falar um pouco sobre sociedade. Quer entender mais? Acompanhe a gente nesse episódio. No Brasil, o fechamento de empresas é alarmante. Em 2023, 2,1 milhões de negócios foram extintos, equivalente a 4 fechamentos por minuto. Em 2025, até agosto, já eram 1,9 milhão. E disso, cerca de 70% das sociedades acabam por conflito entre sócios. E para bater esse papo, recebemos Irlan Menezes, empresário e advogado de empresas com negócios na área da saúde e locação, e sócio do Grupo Polaro e da Polaro e Menezes. Irlan, seja muito bem-vindo. Agradeço, Ricardo, agradeço a todo mundo presente. Meu primeiro podcast, né? Normalmente eu sempre estou nos bastidores e aí dessa vez a gente resolveu gravar. A ideia aqui é de fato construir um bate-papo, um raciocínio para que a gente possa agregar, passar informações que eventualmente ajude todo mundo que vive nesse mundo empresarial. Pô, legal, tu falaste uma palavra, criar um raciocínio. A ideia é realmente essa. E para a gente falar sobre sociedade, sobre conflitos, sobre como é que funciona, eu acho que a gente tem que começar falando o que é uma sociedade na prática para a gente que trabalha com isso, Irlan. O que que tu vê, o que que tu consegue falar para a gente do que seria uma sociedade para a gente entender? Uma sociedade, ela tem uma, duas ou mais pessoas normalmente, né? E aí com o intuito de exercer uma atividade empresarial. A gente considera uma sociedade uma pessoa jurídica, digamos assim, é o setor que a gente trabalha. E as pessoas se reúnem, tanto pessoa física como própria pessoa jurídica, como sócio, para constituir um CNPJ. E esse CNPJ tem direitos próprios, é uma pessoa independente, com direitos e deveres próprios, diferente dos sócios. É como se fosse um filho dos sócios, entendeu? Um CPF que se inicia, só que na modalidade de PJ, que é o CNPJ. Pô, legal. Só para a gente deixar bem claro aqui. A sociedade é a união de duas pessoas aí ou mais que têm interesse em comum para exercer determinadas atividades e para isso, para que se criar direitos distintos e obrigações distintas, cria-se o CNPJ. Só que uma coisa que me chamou a atenção é a união de duas ou mais pessoas aí. A gente precisa ter pessoas. E quando tem pessoas, tem conflito. Quando tem pessoas, tem pensamentos diferentes, valores diferentes. E com esse dado aqui, Ilan, 70% das sociedades acabam por briga. É, o brasileiro, trazendo para nossa região aqui, o paraense, o belenense, a gente não sabe escolher sócio, a gente tem que aprender a escolher sócio. Na realidade, eu acho que não existe uma fórmula exata sobre a escolha do sócio, mas esse dado revela que se existe esse conflito, se existe esse rompimento por conta desse desgaste da sociedade, é porque não houve um alinhamento prévio. Quando a gente vai constituir uma sociedade, o ideal é que a gente, de fato, faça um alinhamento do que você quer de perspectiva. Quais são as intenções financeiras, quais são as intenções pessoais de trabalho, se existe essa disponibilidade para o trabalho, quem vai contribuir com o quê, com dinheiro, com mão de obra. Então, o que a gente vê desfazimento de empresas normalmente é isso, é a falta de alinhamento prévio, e aí quando vira um conflito, a gente acaba rompendo essa sociedade e muitas das vezes vai para o encerramento da atividade mesmo. Cara, o que eu vejo muito na prática, eu queria saber até a tua opinião sobre isso, Ilan, é que geralmente quando a gente começa algum empreendimento, a gente tende a trazer pessoas que, entre aspas, nós confiamos. Eu acho que no início faz sentido, até porque a gente não tem muito tempo, até porque nós brasileiros aqui, a gente não foi acostumado a empreender por oportunidade, mas sim por necessidade. E a necessidade, geralmente, tu vai e literalmente cata alguém aí na rua, algum conhecido, parente teu, sei lá, e começa algo. Só que aí tu não alinha perspectiva, tu não alinha funções, tu não vê nem questão de perfis, se são perfis complementares, né? Eu queria saber muito da tua opinião do dia a dia. Tu vê isso muito na prática, Ilan, essa questão de tu ver a sociedade e saber, cara, esse relacionamento desses sócios, se não tiver muita vontade, vai dar errado. Tu vê isso acontecer na prática? Na realidade é o que a gente mais vê, né? É de fato a relação de amizade ou de parentesco criar-se uma sociedade
E aí, só que a falta de alinhamento, a gente gera esses conflitos. Então, hoje, quando a gente vai constituir qualquer tipo de negócio, via de regra, quando a gente conversa com alguém da administração, eles fazem um planejamento de viabilidade daquele negócio, um estudo, e a gente deixa de fazer esse planejamento com a pessoa que a gente vai constituir a sociedade, que será o nosso par ali. Por exemplo, a gente vê muito, muito mesmo, entre famílias. A gente precisa de um sócio, aí eu tenho um familiar que tem dinheiro, e aí ele acaba investindo, só que não pelo alinhamento de perspectiva ou complementariedade, como você falou, mas sim por uma facilidade que aquele outro sócio oferece no momento. Só que quando a gente esbarra lá na frente, pela falta de alinhamento, quando entra num conflito, a gente acaba de fato perdendo por não pesquisar se aquele sócio ele tem uma visão financeira igual à minha, se ele tem um histórico, por exemplo, de processo de execução que pode prejudicar a sociedade lá na frente, qual é o perfil dele emocional, ele tem disponibilidade para trabalhar, não tem. Então a gente faz um estudo de viabilidade do negócio e pesquisa a fundo, pô, a gente pesquisa onde é que a gente vai colocar o negócio, questões geográficas, quais são os nossos concorrentes. E aí, quando a gente vai escolher o nosso sócio, a gente acaba não fazendo essa pesquisa. E aí, pela amizade, no futuro a gente acaba tendo problema quando essa sociedade não é alinhada. Não existe problema em termos um sócio amigo ou um sócio parente. O problema existe em falta de alinhar a perspectiva de cada um. Cara, e falando em problema, eu já entendi que não alinhar a expectativa é um problema, porque se a gente briga por R$ 100, imagina quando virar 100 mil. Aí a briga realmente só ganha mais volume. Quais são os outros problemas que tu vê na prática, no nosso dia a dia aqui no escritório, Islam, em termos de sociedade, cara? Que tu pode falar assim, cara, o top 5 é isso. Para mim, o grande problema é a falta de alinhamento sobre o que cada sócio vai exercer dentro daquela sociedade. Se ele vai entrar com a mão de obra própria ou se ele vai, de fato, entrar só com um caráter remuneratório, só com dinheiro, com investimento. Isso é um grande problema. Muitas das vezes também os caras constituem a sociedade, né? E não tem um contrato prévio, uma regra do jogo muito clara entre eles. Quando a gente tem algumas divergências, como é que a gente soluciona divergências? Eventualmente, tipo, eu quero ser da sociedade, isso não está muito claro, essa regra do jogo. Qual vai ser o passo a passo? Qual é o processo de saída? Se eu quero vender, quem tem a propriedade, quem tem a preferência ou não tem? Então, a falta de alinhamento financeira, a falta de alinhamento sobre a atividade, sobre a remuneração de cada um, para mim, é os grandes problemas que a gente vê no dia a dia. Pô, beleza. Ilan, eu peguei algumas coisas aqui, até falando no off aqui um pouco, alguns pontos sobre sociedade, né? O que gera tensão, o que gera estresse aqui. Uma, a gente já falou desde o início, que é a questão de perspectiva mesmo, de futuro, né? De alinhamento de valores. Uma é função barra tarefa. Se isso não está muito alinhada, geralmente gera conflito. Questão de perfil. Se o perfil for similar, ou não sei nem se dá muito certo. Para mim só dá errado, né? Imagina, 2 Ricardos dentro da Polaro. Não ia dar. Entendeu? Alguém vai morrer ali. Não, é muita energia, é muito, sabe? Vibrando igual. Eu acho que as pessoas têm que ter perfis complementares, né? Uma coisa que a gente estava falando. A questão do financeiro também, diferenciar pro labore de lucro, o que eu vou receber, quando eu vou receber, se o cliente falhar, eu ainda recebo, não recebo, eu vou sangrar a empresa. Essa perspectiva também. E para finalizar o acordo de sócios, eu queria falar um pouquinho de cada, cara. Função barra tarefa e perfil, cara. Tu vê isso como uma coisa realmente importante dentro de uma sociedade, até na hora de constituir, quero abrir um negócio, vou chamar uma empresa, vou chamar uma sociedade, vou chamar alguém para ser meu sócio. Trazendo aqui o caso da gente em casa. Querendo ou não, sou eu, tu e Érica, que é minha irmã, e a Alessandra. Somos 3 sócios, pessoas totalmente diferentes, mas com funções definidas. Funciona. Até pela experiência que a gente tem. Tu acha que faz sentido essa questão de função, tarefa, perfil, ser complementar? Para mim faz total sentido. Na realidade, assim, se nós temos, pegando o teu exemplo mesmo, 2 ou 3 Ricardos, a gente tem um time fudido para vender, para captar cliente,
para agregar, para avançar no negócio, para evoluir no negócio. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa olhar para trás como é que a gente vai Manter os clientes. manter esses clientes, como é que a gente vai operacionalizar, como é que a gente vai construir, como é que a gente vai organizar a casa, porque você tem uma linha de eu vou abrindo o caminho e vou executando posteriormente. Só que quando a gente abre o caminho, a gente precisa montando a base. E aí são esses sócios complementares que montam essa base. E aí a gente vai avançando. Um tem uma visão de futuro, de crescimento, enquanto os outros vêm fazendo a base para dar sustentabilidade para aquele negócio. Por isso que a gente é importante a complementariedade. No direito é muito comum. A gente a gente pega um advogado especialista em direito empresarial, a gente precisa de um advogado especialista em direito do trabalho, tributário, civil, penal, porque um só não consegue agregar todas as áreas do direito. E assim, não só como direito, né, como qualquer outra área, fisioterapia, medicina, a gente sempre precisa das ciências complementares ali, entendeu? Cara, mas tu não achas que isso é um grande equívoco que a faculdade ensina pra gente em termos de ser profissional? Porque tu falaste, trouxeste o exemplo de escritório de advocacia, né? Escritório jurídico. Sim, A gente traz uma pessoa aqui pro empresarial, uma pessoa pro trabalhista, pro civil. Só que a gente esquece da pessoa para gerenciar. Quem vai gerir o financeiro? Quem vai gerir o pós-venda? Quem vai gerir o comercial? Vai todo mundo fazer essa autogestão? É difícil, né? difícil. E a gente vê na prática aqui no escritório clínicas nesse mesmo modelo que tu trouxeste do jurídico, né? São duas, três, quatro pessoas aí assistencialistas, né? Uhum. Fazendo assistência aqui com o paciente, mas na gestão financeira, na gestão do plano de saúde, das glosas, isso se perde aí quando tu vê que um passivo enorme de dinheiro parado, de dinheiro perdido, aí vem o estresse. Aí quando vem o estresse, que é quando a sociedade realmente soluça aqui. Exato. E aí é um ponto importante porque a sociedade ela não rompe de um dia para a noite. É igual um casamento. Vai ocorrendo o desgaste daquela relação e a coisa vai avançando quando a gente não tem uma regra do jogo clara, como a gente falou lá atrás. Aí entra os conflitos sem uma resolução imediata, sem um acordo de sócios, por exemplo, definindo a regra do jogo, sem, por exemplo, um comitê conciliador que possa, olha, diante desse cenário que nós estamos, como é que a gente vai resolver? Eu ter opiniões diversas ali para a gente chegar a um denominador comum. Então, esse é o grande ponto. A divisão de tarefas é importante justamente para que a gente também possa cobrar, falar assim, olha, a gente está com um problema financeiro, você é o responsável financeiro, porque tu não trouxe uma solução. Vá buscar, seja especialista nisso, traga para a gente o cenário atual e opções e alternativas para a gente resolver esse problema. Não, a gente também consegue trazer responsabilidade para esse outro sócio. Ah, antes de continuar, quero só dar um abraço aqui pro Bruno, do Alquimista. Quer um café, Ilan? Pô, eu aceito. Dá aí tua xícara aí. Bebam café de verdade. Tomem suco de verdade, né? Do pessoal lá da Amazon Geek. E comam pão sem glúten de verdade do pessoal da Arandu. Não se esqueça, café com pão e suco. São os melhores. São os melhores. Irlan, tu falaste sobre decisão, cara. De ter uma equipe para decidir, comitê. Eu achei engraçado tu falaste da palavra comitê gestor e tudo mais. Isso soa empresa grande, né? Mas vamos tentar descer um degrau para falar de empresas pequenas, de empresas que estão começando, daquela galera que ainda não tem um comitê, que não tem uma diretoria, que não tem pessoas suficientes para fazer isso. Te dou um caso, te contando muito, muito no dia a dia. A gente vê muita empresa 50-50. É onde eu queria chegar. Na hora que a gente vai pegar, criar uma sociedade, começar a dividir, aí entra naquela questão, 50-50. Eu queria que tu trouxesse a tua visão sobre a sociedade ser igual. Faz sentido? Não faz? Como é que funciona? Qual é o melhor caminho de ser 50-50, 40-60? E qual é a repercussão disso no dia a dia? Problema não tem, desde que tenhamos a regra do jogo clara. E aí, justamente, esse ponto que tu falaste do comitê conciliador. Não necessariamente precisa ser para empresas grandes, multinacionais. Muito pelo contrário, a gente vê muito, é muito comum, acho que 70-80% dos nossos clientes são sempre 50-50. Eu desaconselho, porque eu acho que a gente precisa ter um facilitador ali de eventual divergência, alguém que de fato possa decidir. E aí, eu recomendo que seja pelo menos 51-49, mas 50-50
Pode ser, desde que a gente tenha a regra do jogo clara. Olha, se nós tivermos um conflito em que eu concordar e você não, como é que a gente vai resolver? Aí a gente pode ter esse comitê. É um conselheiro, de repente, que ele vem para mediar e trazer uma Um solução. Para consultor, um alguém de confiança. consultor, alguém de Cara, confiança. eu concordo. É uma conversa até que a gente tem, né? Que, pô, mas por que o fulano de tal tem mais percentual? Porque ele decide, porque ele que manda. A questão aqui não é nem mandar. Eu acho que a gente tem que tirar a palavra de chefe, essa blusa de que eu mando. Não, a questão é responsabilidade. Eu vou decidir, mas se der errado, a responsabilidade é minha e eu assumo a responsabilidade. Mas a gente precisa ter um comando. Exato, porque se a gente não tiver esse comando, a gente não tiver regra do jogo, não tiver regra do jogo clara, a gente vai ter uma paralisia. Um não quer e o outro quer, a gente vai parar a empresa. E aí existem decisões, às vezes, que de fato para a empresa, para a atividade econômica, porque um quer ampliar, outro quer fechar. E aí, como é que a gente faz? E já viu casos de empresas fecharem por causa disso. Exato, e quando eu falo em ter a regra do jogo clara, existem cláusulas específicas. Tem a cláusula do impasse, eventual 50-50. Pô, a gente não consegue acordar, a gente tem uma maneira de resolver essa solução já em contrato prévio para que a sociedade não seja extinta. E sem questionamento. E sem questionamento. Então, assim, não tem o problema do 50-50, a gente precisa ter a regra do jogo muito bem clara, como é que vai acontecer as decisões que precisam ser tomadas, porque o voto é o mesmo, tem o mesmo peso no 50-50, mas o ideal para a gente não ter um conflito lá na frente é que um sempre tenha um majoritário do que o outro. 41, 59, 40, 51, 49. Cara, como na vida, né? Acho que eu sou casado, tu é casado, que quem tá casado escutando, alguém vai mandar na casa. Não somos nós. Em tese não somos nem eu nem ele, mas alguém manda. E tem que Exato. ter. E a questão de mandar não é nem diminuir o outro. É realmente Não. questão de, olha, o comando é esse. Para onde nós vamos? Beleza. É liderança. Tá? Se tu não te sente bem sendo liderado, então provavelmente a tua sociedade não tá Uhum. saudável. Porque se a gente chega num momento em que a gente não consegue tomar a decisão, a gente paralisa. E aí um organismo paralisado, ele vai para falência, vai para morte, entendeu? Cara, profundo isso. O organismo paralisado vai pra falência. Profundo. Gostei, gostei. É, beleza, Irlan, bora evoluir agora. Eu quero evoluir para a questão das sociedades, entre aspas, de boca. Né? Aquelas sociedades aí que não estão no papel, que não aparecem no QSA da empresa, aqui no quadro societário, que não tem documento formado, o cara colocou um dinheiro, ou porque às vezes ele não pode, porque é funcionário público na regra, ou porque ele tá com o nome sujo e não quer travar a operação, enfim. É, Quais são os perigos disso, cara? Na realidade, os perigos são imensos, são vários. A gente tem uma insegurança jurídica muito grande, porque se eventualmente esse sócio ele quiser de fato a cota a parte dele, a sociedade, os direitos dele, a gente não tem um documento formado, ele não está de fato inserido no quadro societário, então ele vai ter que entrar com uma ação judicial para reconhecer, e a gente sabe que qualquer processo judicial, além de ser demorado, ele é caro e não necessariamente ele vai constituir as provas que ele precisa para garantir o direito dele. Então a gente tem uma insegurança jurídica muito grande. A gente hoje tem a questão da Receita Federal, como é que eu vou pagar para ele os lucros, por exemplo? Então ele vai receber e aí como pessoa física ele vai fazer o pagamento na declaração de imposto de renda dele de 27,5%. Quando eu insiro ele no quadro societário, ele vai receber como lucro, se eventualmente a empresa tiver. Ah, pô, a empresa não deu muito certo, a gente teve um conflito, brigamos, e aí esse sócio ele quer me acusar, por exemplo, ele é um funcionário meu, ele sempre exerceu atividade ali dentro, eu sempre paguei, existem todos os elementos de uma atividade de empregado, empregador e E temos empregado, casos assim no e escritório, né? temos casos assim no escritório, e ele vai para a Justiça do Trabalho. Então, é, a falta de formalização dessa sociedade traz uma insegurança jurídica não só para a empresa, mas também como aquela pessoa que está investindo e que está trabalhando naquela empresa, em tese, na condição de sócio. Cara, isso me lembrou de um que não tá nem no roteiro, vou fugir um pouco do roteiro, Irlan. Daquela manobra que muita gente faz de promover o funcionário para sócio, mas aí ele ainda continua sendo funcionário, tem hora para entrar, tem hora para sair, ele não tem nenhum acesso aos números da empresa, enfim, ele apenas tá burlando a legislação. Isso a gente vê frequentemente, né? Muito comum. E aí, assim, é falta de desconhecimento mesmo. Irlan, a gente consegue, eu vejo que tem
profissional aqui dentro que, pô, eu quero evoluir para sócio, como é que eu faço isso? Existem contratos seguros, que a gente chama contrato de veste, em que a gente faz um período de experiência com aquele funcionário. Quando ele cumpre aquele período de experiência, atendeu às minhas expectativas, eu vou inserindo ele no meu quadro societário com percentuais proporcionais pequenos, eu vou aumentando ao longo do tempo, à medida em que o trabalho dele está sendo satisfatório para o que a gente alinhou. Então, é perfeitamente possível, mas eu preciso tomar alguns cuidados para que isso não se torne um problema depois. Assim, quais são os cuidados que tu. Cara, esses são os principais que a gente tem que seguir, que a gente tem que tomar. Para esse funcionário virar sócio, para mim é de Isso. fato o alinhamento que foi o grande tópico de tudo isso. A gente tem hoje problemas societários, problemas jurídicos de maneira geral em todas as áreas por falta de alinhamento. Quando existe um alinhamento muito bem feito, a gente evita esse conflito. E quando eu pego esse funcionário, eu converso com ele, alinho as expectativas, coloco uma projeção, uma meta e um período para que seja cumprido, a gente formaliza esse acordo num contrato formal, aí eu consigo fazer essa mudança de categoria de empregado para o meu sócio de maneira legalmente correta e que me dê segurança não jurídica, tanto para mim como para ele. Cara, que é o que todo mundo busca, né? É dormir em paz. Irlan, a gente tá falando. A gente não, né? Na verdade, tu tá falando muito de acordo, de cláusula, de. Enfim, algo muito, muito jurídico. E eu queria falar agora sobre o acordo de sócios, cara, que eu acho que é o principal documento que a gente tem, que dá segurança para todo mundo dentro desse grande jornada chamada sociedade, cara. Primeiro, explica pra gente o que seria um acordo de sócio, depois a importância e pra gente começar a falar de algumas cláusulas específicas lá. O acordo de sócio ele é um documento complementar. A gente tem um contrato social que é o documento que de fato constitui a empresa perante o Estado. E a gente tem um acordo de sócio que é um documento que fica entre os sócios, é um acordo de fato. O que eu combinei com o Ricardo, eu coloco no papel e a gente tem essa relação muito bem clara. PF, né? PF, a respeito do nosso CNPJ. Então, eu tenho um CNPJ Polaro, por exemplo, e aí eu tenho uma regra do jogo com o Ricardo, falando assim: olha, Ricardo, se eventualmente eu ficar incapaz, por exemplo, eu não, o meu sucessor não pode entrar na empresa porque ele, de repente, ele desconhece a atividade, ele tem uma profissão paralela, enfim. Ele vem só mais como um peso do que uma complementariedade da atividade que aquele negócio precisa. A ideia do acordo de sócio é sempre proteger o CNPJ, independente da relação entre os sócios, e criar esse documento paralelo. Porque assim, Irlan, o que eu sempre falo, inclusive quando eu estou reunindo com cliente, quando eu estou numa consultoria, batendo um papo, que a maior parte dos problemas em si não é nem o sócio, é com quem o sócio dorme. Eu falo muito isso nas reuniões. Por quê? Porque o conflito acontece, primeiro quando eu te ver aqui no escritório, é assim, um sócio começa a ver, pô, eu trabalho tanto e recebo menos. Ou então, sei lá, o fulano vive em casa e eu aqui no trabalho, começa a ter essas divergências e provavelmente isso surge de alguma coisa que ele ouviu de alguém, de algum amigo que fica falando. E o acordo de sócio vem mais para proteger o CNPJ de eventuais é, é, ruídos de fora. Seria mais ou menos essa a realidade do jogo? É bem pontuado, é exatamente isso. O primeiro ponto do acordo de sócios é, de fato, a proteção do CNPJ. Não importa quem são as pessoas físicas que existem, que compõem aquele CNPJ, mas o que importa para mim é proteger o CNPJ independente do cenário. E aí, quando a gente tem uma sociedade ali, sócios, pessoas distintas, com culturas diferentes, com intenções diferentes, perspectiva diferente, cultura diferente, é, a gente tem intenções e objetivos distintos. Então, o acordo de sócios vem justamente para alinhar qual é a perspectiva, qual é a intenção do Ricardo com a sociedade, qual é a minha. E quando surgir um conflito, como é que a gente vai resolver esse conflito? A gente já deixa a regra do jogo muito bem clara, formalizada, porque a partir do momento em que eu estou me sentindo é, prejudicado, pô, eu trabalho mais do que o Ricardo, mas pô, o que é que eu alinhei com o Ricardo? O Ricardo vai vender, eu vou operacionalizar. Não está no papel, não foi acordado? Ah, se eventualmente, pô, eu estou me sentindo prejudicado, eu chamo o Ricardo. A gente bora sentar e conversar, vamos realinhar, vamos atualizar o que a gente combinou, porque o que eu combinei há 10 anos atrás, pô, hoje o cenário mudou, as atividades mudaram, a minha intenção, o que eu era ontem não sou hoje, porque a gente vai mudando de crenças, a gente vai mudando de hábitos, de pessoas sociais, e é natural. Então,
Se chegar no momento em que está ruim, a realidade está diferente do que vocês acordaram, chega e atualiza. Fala assim, olha, Ricardo, vamos atualizar essa perspectiva, eu quero exercer determinada atividade, você começa a exercer outra, e aí a gente mantém sempre alinhado. Pô, legal. Irlan, e me fala o que que não pode faltar dentro de um acordo desse. Melhor, antes de falar o que que não pode faltar, me fala o que que eu não posso colocar num acordo desse. Tu consegue me, O me, que me tu falar? não pode O que colocar, é estritamente legal, porque quando eu falo nesse assunto com alguns clientes, com algumas pessoas, tudo que eu falo, as pessoas, mas isso é legal, isso é possível. Vou te dar um exemplo da cláusula de não concorrência. Todo mundo acha que é ilegal, mas não é. Ela sendo bem feita, bem construída, não é. Então, eu queria saber de ti, existe alguma cláusula que não pode estar lá, que é realmente impossível de estar? Porque na minha cabeça só vem assim, se for algo ilegal, sei lá, tipo, a gente pode vender droga, por exemplo. Pô, isso é contra a lei, não pode. Então, cláusulas ilegais não pode. Me dá um exemplo, tu consegue me na dar? realidade, assim, de fato, o que é ilícito, aí a gente não consegue colocar no acordo de sócio. Não é que nem não consegue, é porque não é recomendado. Porque o papel aceita Não tem qualquer poder, né? coisa. Não tem, não vai ter Exato, valor. o papel aceita qualquer coisa. E é um documento entre nós dois. Não é um documento igual ao contrato social, que ele é público, que todo mundo tem acesso. Não, é um documento que estabelece a regra entre nós dois, então não existe impeditivo. Mas como a gente pressupõe que aquela sociedade exerce atividades legais, busca a licitude, busca trabalhar de maneira regular, é de fato o que o direito permite. Entendi. Eu vou te dar um exemplo aqui que veio na minha cabeça agora. A gente não pode criar uma obrigação só para mim e para ti não, por exemplo. Eu não posso criar uma multa só para ti e para mim não. Então o contrato tem que ter equilíbrio, só para as pessoas entenderem. Se eu penalizar só o Irlan, por exemplo, e não me penalizar, essa cláusula ela tá ilegal, Exato. ela é errada. Aí a gente tem de fato uma balança que está pesada para um único lado. Aí se eu for judicializar, se for buscar Eu uma consigo resolução anular a cláusula. judicial, provavelmente a gente vai buscar os princípios da equidade na relação e aí a gente pode ter essa cláusula anulada. Beleza, só pra galera entender que, pô, tu lê um contrato e tu vê que tá muito pesado pra uma das partes, já começa a abrir o olho, a questionar e fazer novas perguntas. Porque, em regra, o contrato tem que ser igual para os dois Tem que lados, ser equilibrado. né? É uma frase muito antiga, o pau que dá em Chico tem que dar em Francisco. Eu gosto muito dessa frase. É basicamente isso. Agora, Irlan, bora falar do que é essencial num acordo de sócio desse, cara. O que que não pode faltar para preservar tanto o negócio como a parte da PF em si. Cara, eu bato muito na tecla da gente pensar eventual sucessão, a entrada de terceiros. Porque, por exemplo, eu tenho uma empresa médica constituída só por médicos, tá? E aí, no decorrer da sociedade, indo muito bem, faturando o que se imaginava, um dos médicos quer sair ou então faleceu, ficou incapaz. E aí o filho dele, que trabalha em uma atividade distinta, em uma área distinta, ele quer entrar nessa sociedade. E aí? Eu, como quando tenho uma composição de só médicos, eu tenho alguns benefícios fiscais. Por exemplo, eu tenho o ISS fixo. Em vez de eu pagar o imposto sobre serviço em cima do faturamento, eu vou pagar em cima da quantidade de sócios no quadro societário. Isso porque eu tenho uma atividade uniprofissional só por médico. Quando esse terceiro, que exerce uma atividade distinta, ele entra no quadro societário, eu perco esse benefício. Então, assim, é uma ação que vai prejudicar toda uma sociedade, todo o CNPJ. Então, a gente precisa ter essas cláusulas justamente para impedir que essa entrada, essas modificações e alterações prejudiquem o CNPJ, que é o que a gente sempre objetiva bloquear e preservar. Então eu consigo, na prática, bloquear essa venda para terceiro. Exato. Ah, Irlan, mas ele faleceu ou ficou incapaz, e aí ele trabalhou a vida inteira, ele tem direito aos haveres, que é a cota parte dele. Aí, quando eu impeço a entrada de sucessores, por exemplo, eu prevejo o Uma pagamento da cota compensação. parte para esse sucessor. Eu falo assim, olha, para preservar o CNPJ, por exemplo, a cota parte dele equivale, a gente vai fazer um cálculo, uma análise do caso a caso, mas, por exemplo, ele vale 100 mil. Eu vou te pagar em 10 parcelas de 10 mil reais. Eu tenho previsibilidade para o CNPJ continuar operando, porque se eu tirar 100 mil reais de uma única vez, eu posso quebrar a empresa. Mas quando eu pago parcelado, eu dou previsibilidade para ele de recebimento e para mim me organizar. E ao mesmo tempo eu estou reparando todo o trabalho que foi executado durante aquele período e ele recebendo direito. Pô, Entendeu? legal. Ilan, vamos falar de alguns pontos mais delicados. Vou te dar um exemplo. Cláusula de não concorrência. Como é que a gente trabalha isso, cara? É, a cláusula de não concorrência salva negócios. A gente
conhece muitos casos em que existe o rompimento da sociedade, e aí, independente do motivo, né? Rompeu a sociedade, só que aquele CNPJ ela tem uma carteira de clientes em que faz parte do bem dela. Esse sócio, muitas das vezes, ele quer sair e colocar uma atividade concorrente, similar e captar, levar esses clientes para ele. Aí a ideia, o acordo de sócio vem justamente com isso, com uma cláusula impedindo por determinado período que ele exerça aquela atividade para aqueles clientes, por exemplo, ou então até uma atividade similar naquele mesmo perímetro. A gente pode deixar distante que ele exerça aquela atividade, mas não no raio de, por exemplo, 5 quilômetros, porque aí de fato a gente teria uma concorrência desleal. Ele vai usar da bagagem da experiência que ele tem do CNPJ que ele possuía para abrir um novo e obter vantagem em cima disso. E tu tem alguma outra cláusula que a gente pode trazer que é essencial para ficar aí, né? Para a galera entender, para a galera pesquisar? Eu tenho, quando o sócio ele deseja sair, eu tenho que oferecer a cota parte para os sócios que permanecem, eu tenho que avisar com antecedência essa saída, ou, por exemplo, eu tenho um sócio no meu quadro societário que é meio banda voou, que faz besteira na rua, então eu preciso também ter uma regra do jogo para me expulsar ele. Não expulsar arbitrariamente, mas olha, se ele tem determinadas condutas que está prejudicando a sociedade, que eu possa notificar, que ele possa ter o direito à ampla defesa e o contraditório, mas que ao final eu consiga excluir ele da sociedade de maneira legalmente correta e preservar meu CNPJ, que é o grande objetivo. Cara, o que eu percebo, né, dessa nossa conversa, que a ideia realmente é preservar o trabalho, o negócio, né, nem a PF. É porque o resultado de um CNPJ bem protegido e trabalhando de forma correta é lucro. Então a ideia realmente é a gente preservar a nossa fonte de renda, a nossa fonte de lucro. Seria mais ou menos esse o conceito. Essa é a ideia. Primeiro, quando a gente constitui o CNPJ justamente para a gente distinguir o bem da pessoa física da pessoa jurídica, a gente faz um bloqueio dos bens da pessoa física, e aí esse projeto que executou e que está indo tudo bem, eu preciso preservá-lo da barreiras legais para que, de fato, aquele CNPJ normalmente ele alimenta outras pessoas, tem obrigações e responsabilidades diretas ali por uma cadeia de famílias. Então eu quero preservar esse CNPJ para que o projeto continue executando, andando, independente de quem esteja dentro do quadro societário dele. Pô, Ilan, o que eu já percebi aqui, Ilan? Que a gente cria uma sociedade, a sociedade é a união de algumas pessoas com valores e pensamentos distintos, e a gente precisa entender que o nosso sócio ele tem que ter uma perspectiva alinhada com a gente, ou então a gente alinhada com a perspectiva dele, funções e tarefas bem definidas, o perfil tem que ser complementar, não tem que ser igual, porque senão realmente vai todo mundo fazer a mesma coisa, né? O financeiro tem que estar bem ajustado, até para não, de novo, para alinhar expectativa, alinhar perspectiva, e a regra do jogo bem definida e assinada, que é o acordo de sócios, né? Então isso, a pessoa que fez esse dever de casa, ela tem tudo para ter uma empresa, para ter uma atividade empresária rodando tranquila e gastar energia no que tem que gastar, que é na atividade empresária mesmo, no negócio em si, captar cliente, rodar, gerir e tudo mais. Tá, perfeito. Mas agora bora para a parte ruim. Eu fiz tudo isso, meu negócio rodou por 6 meses, um ano, mas eu discuti, eu briguei, eu não quero mais, eu entendi que eu quero andar sozinho. É o divórcio. Chegou aqui no divórcio. Eu quero encerrar minha sociedade. Não necessariamente encerrar minha atividade. É isso que eu quero deixar claro para a galera, né? Tu pode encerrar a sociedade, mas a atividade empresária continua. O que tu pode falar, o que tu pode acrescentar nisso pra gente? O que a gente tem que fazer quando a gente quer encerrar a sociedade, não a atividade? É, aí de fato a gente volta uma casa atrás para a regra do jogo clara. É justamente isso. Quando você quer sair e eu tenho essa regra do jogo, acordo de sócios, tudo pronto, tudo o que, ela vai me falar assim: olha, Ricardo, se você quer encerrar se A você quer sociedade. encerrar a sociedade, a gente tem que seguir esse caminho. Me notifica com 30 dias, eu vou fazer a tua compra, ou então eu vou vender a minha cota à parte para ti, e aí tu vai me pagar de acordo com o que nós alinhamos previamente. Normalmente, todo divórcio tem perdas para os dois lados. E aí, só que a gente tem uma perda programada, uma perda Controlada. equilibrada, controlada. Isso, eu acho que Acho que essa é a não, palavra todo mais. mundo sai perdendo, mas não sai falido. Exato. Você Ah, continua podendo exercer sua atividade, só que dois caminhos começam a ser tomados distintos, dois rumos distintos.
E aí, esse segundo caminho, ele não pode atravessar o caminho do outro, porque a gente tem uma barreira que esse acordo de sócio estabeleceu, da não concorrência, do desvio de clientela e tudo mais. Aí quando acontece desvio de clientela, que gera todo o problema judicial, enfim, é o que a gente quer evitar. E Irlan, eu queria falar o que está até no nosso roteiro aqui. É sensato, a gente consegue virar sócio de pessoas que a gente não conhece? E segunda pergunta, faz sentido a gente investigar um pouco o histórico dessa pessoa? Na realidade, assim, o ideal é que a gente tenha sócio complementar e não necessariamente essa complementariedade é com alguém que a gente conhece, muito pelo contrário. E aí o exercício, o dever de casa é esse. Pô, eu preciso ter um sócio, é o primeiro ponto. Se eu vou ter um sócio, quem vai ser esse sócio? Eu vou fazer uma investigação social desse cara, cultural, como é que ele trabalha com dinheiro, como é que ele lida com dinheiro, como é que é a relação ética dele com as outras pessoas, porque isso vai impactar. Ele tem de fato disponibilidade para exercer o que ele está combinando comigo, o que não está. Porque, pô, de repente eu chego para ti, pô, Ricardo, bora montar um negócio, eu consigo passar lá de segunda a sexta-feira, das 8 às 18. Pô, aí é interessante É para ti. ótimo. Só que na prática, não consigo, entendeu? Então é isso, você fazer uma investigação social, ética dessa pessoa, cultural, como ele vive, o que, que ele vive, faz igual o Globo Rural, onde ele vive, o que ele faz, o que ele come, para depois de concluir e essa pessoa se encaixar, aí você chama. Igual tu vai entrevistar, vai contratar um gerente, qualquer um funcionário, tu não faz uma investigação prévia, uma entrevista, é a mesma coisa. É saber realmente se o que ele está Saber falando. quem vai estar do teu lado, porque alguém que vai estar do teu lado pro amor e pra dor. Pô, legal, é isso mesmo. Se não fizer, a chance de dar errado. Isso me lembrou uma história lá de um. Aqui em Belém, tem uns anos aí. Eu conheci um rapaz que ele virou consultor. Ele ensinava clínicas a gerir, a faturar mais, mas aí quando eu fui pesquisar a vida dele, eu descobri que ele tinha quebrado a clínica dele. A clínica dele faliu, quebrou, entendeu? Aí eu me questiono, como é que pode uma pessoa que teve um resultado assim se tornar consultor para ensinar alguém a não quebrar? Pode até acontecer, mas o histórico conta muito, né? Tipo, ele não tem um histórico bom o suficiente, tipo, ele não fez uma clínica de sucesso para poder ensinar a ter sucesso. Para mim é muito incoerente, né? Tipo, a MFM não combina. É esse tipo de pesquisa que a gente tem que ter e tem que fazer. Também, na realidade, sim. Quando eu falo em pesquisa, para mim é de maneira geral. De fato, pô, ele tem um histórico condiz com o que ele está me apresentando, pô, ele está me apresentando que ele é, por exemplo, um grande empresário, tem uma vasta experiência, mas, pô, vai a fundo, procura se de fato o que ele exerceu, a bagagem que ele tem é lícita, é verdadeira, se de fato ele vai agregar o teu negócio, se aquelas atividades que ele compõe, aquelas habilidades, venham a complementar áreas que você não consegue abraçar ou você não tem competência para isso. E aí, se está ok, beleza, segue a sociedade. Se não, Faz aí o acordo de sócio. faz o acordo de sócio. Se não, mantém a amizade, mas sem sociedade. Entendeu? Beleza, Ilan. Reta final, antes de eu me despedir, eu quero só fazer uma pergunta para ti. É, qual o conselho que tu dá para quem tá pensando em colocar um amigo ou investidor na empresa hoje? Tu fala assim, pô, tu não podes falhar com isso. Tu tens que realmente aplicar. Na realidade, assim, amizade, vida pessoal é uma coisa, vida societária é outra coisa. Então a gente não pode de fato confundir. Não tem problema de um amigo ser sócio, mas tem problema dele ser um sócio sem regras definidas. Então é o alinhamento entre perspectiva, alinhamento de intenções de futuro, alinhamento financeiro, alinhamento de disponibilidade. Tudo alinhado, cara, não tem problema. É melhor você compor uma sociedade com amigo do que com inimigo. Aí, né, Então, ninguém trabalha com inimigo, ninguém né? que trabalha com inimigo. E fica essa de lição. Tenha sócios, mas tenha uma regra do jogo clara. Faça um acordo de sócios, elabore um contrato social em que preveja a existência desse acordo de sócios, porque esse contrato social ele é público, o acordo de sócio não é. Então, a gente tem os dois em harmonia, dois documentos em harmonia. Cara, tu falaste uma coisa que eu queria trazer pra ti agora. Falaste assim, pô, ninguém trabalha com inimigo, né, com amigo. Mas não necessariamente, Ilan, a gente precisa ser amigo da pessoa para ser sócio. Não, mas eu preciso ter alinhamento. Não adianta, por exemplo,
eu ter um cara que tem uma visão diferente, totalmente diversa da minha, por exemplo, ele é que eu ia entrar numa seara política, eu não posso. O que que eu tô entendendo assim? Não faz sentido eu chamar um vegetariano vegano ser sócio de uma churrascaria comigo. Seria mais ou menos isso. Exatamente. Você precisa ter um alinhamento ético, um alinhamento profissional, um alinhamento de perspectiva, porque se eu tiver montando uma churrascaria com um sócio que é vegetariano, que é vegano, a gente vai ter conflitos, porque ele vai querer servir um determinado cardápio, a atividade necessariamente precisa de uma Proteína oferta animal. muito grande do pernil, do frango, do boi, e ele vai querer botar brócolis. E aí, meu amigo, é divergência na certa. Então, assim, que eu não preciso trabalhar só com um amigo, mas com alguém que a gente tenha um alinhamento de perspectiva. Se eu tivesse alinhamento, Cara, sucesso. Se eu sabe o que eu percebi nessa nossa conversa, Ilan? Que dentro de um plano de negócios, as pessoas, em regra, até eu mesmo, eu nunca parei para olhar sobre parceiros barra sócio. Né? A gente nunca parou, cara, que tipo de sócio eu preciso para esse tipo de negócio? Yeah. Né? É um dever de casa que a gente tem que fazer até uma reflexão pra gente, que dentro do teu plano de negócio, se tu tiveres tempo, se não for algo por necessidade, para refletir, pô, dentro desse empreendimento que eu quero abrir, a minha função está bem definida, eu sou o cara, eu sou o comercial, mas quem vai ser o financeiro? Quem vai ser o gestor? Quem vai ser? Então, no plano de negócio eu começo até a identificar as características que eu preciso para um determinado sócio. Aqui vai para os administradores, coloque no plano de negócio um determinado campo lá para perfil, estudo de perfil de sócio, então investigação de societária, para de fato na composição daquele projeto a gente já tenha todo esse perfil traçado, não só o perfil do negócio, como o perfil da sociedade, porque o vegetariano e o vegano vão divergir. Se não tiver um alinhamento, o negócio tende a falir. Não porque não existe oportunidade, mas porque não houve um alinhamento societário. Não houve Aí a gente o entra fit cultural aí. nós não, nós aí acaba entrando nas estatísticas que tu falaste no Que início. 70% quebram, na verdade não quebram, fecham por brigas de sócio. Ilan, cara, foi isso, né? Ó, 2 pessoas ou mais, criando CNPJ, problemas perspectiva, função, tarefa, perfil, parte financeira, e tudo isso tem que ser gerido por um grande acordo de sócio bem estruturado e bem feito, para definir a regra do jogo. Cara, eu gostei muito dessa parte que a gente falou sobre dentro de um plano de negócio. Inclusive, o plano de negócio ele pode ser feito durante o negócio, né? Vamos sentar e vamos rever para onde a gente vai, vamos traçar novas regras, novas metas e novos caminhos. E nesse momento tu consegue Exato, pensar a gente em... vive num ciclo dinâmico. No início do podcast, tu falaste, pô, eu plantei a semente, mas eu estou esperando ela germinar para me iniciar esse novo projeto. E é exatamente isso. Amanhã tu já tá com o projeto pronto na cabeça. E nasceu pro outro lado, né? E já A nasceu gente pro outro planta uma lado. coisa e colhe outra, Exato. E aí e assim vai. mudou a perspectiva, mudou a visão, senta e negocia, senta e negocia. Quando a gente tem um alinhamento atualizado, o negócio tende a fluir de maneira muito tranquila. Pô, E não legal. só entre sócios, entre funcionários, entre parceiros, entre todo mundo. Pô, legal, Ilan. Ilan, antes da gente ir embora, onde as pessoas te acham? Como é que funciona pra... Pô, quero um acordo de sócio agora, chama o Ilan, como é que faz? Eu não sou um cara. Ficou com vergonha. Tu não vai pagar isso não, Jess. Tu vai deixar aí com vergonha Na lá. realidade, eu não sou um cara muito público, né? Mas eu tenho um Instagram, irlanmenezes.adv. Me chama lá. A gente também tem o Instagram do jurídico, né? Polari Menezes, Advocacia. Procura a gente, que a gente tá aí para agregar, para reunir, bater um papo, tomar um café e aí falar sobre negócios e os acordos. Cara, e são acordos, né? Porque, querendo no nosso mundo aqui do escritório, eu acho que a gente já fez muitos acordos de sócios por aí e já salvou vários negócios. Na realidade, assim, a gente tem alguns, assim, muito atuais e vivos que deixou o negócio fluindo justamente pela existência de um acordo de sócios. Pô, legal. Algo mais, Ilan? Deixei de falar alguma coisa? Não, eu acho que foi bem complementar, bem abrangente, apesar de ser rápido, a gente conseguiu aprofundar sobre tudo. Rápido nada, pô. Tem 50 minutos aí. Passou achei- rápido. Passou rápido. Não foi rápido. Eu achei que 10 minutos seria o suficiente. Então, pessoal, só os recados finais, né? Sigam a gente. Eu ouvi dizer que dá azar se não seguir. Eu ouvi dizer que a empresa até quebra, Potiguar. Não? Eu ouvi dizer. Então, os sócios brigam. Sigam a gente lá no Instagram, no Spotify, no YouTube.
Acompanhe a gente 3 vezes ao mês. De 10 em 10 dias estamos no ar com episódios novos. 5 anos já, né? Estamos fazendo a 5ª temporada, que é o poder da constância, né? E de acordos bem feitos aqui com a galera do bastidor. A gente já tá um tempão junto aqui. E é isso, Irlan, só para agradecer o teu tempo, agradecer o teu conhecimento. Muito obrigado. Quer deixar um beijo, um abraço para quem? Eu agradeço a todo mundo, obrigado eu espero pela audiência, né? Não, foi bom, cara. E com Foi um certeza a podcast gente bom. vai ter uns próximos. Esse é meu primeiro podcast e espero voltar aqui mais vezes para a gente falar sobre temas diversos. E vamos chamar, né? Esqueci alguma coisa, Gerson, por ti? Então. Se gaguejei, a gente faz um novo próximo. A gente faz um próximo. Abraço.